Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 205 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com João Rodrigo Veronca, de volta ao Podcastirmãos.com, que assim como eu não vai passar de um mero ouvinte no meio de tantos feras teológicos aqui. Eita, é verdade, eu sou café pequeno no meio dessa gente, seu menino. Eu tô aqui com meu amigo Alex, que entende tudo de joelho de porco, batata e Lutero. Barbaridade. E aí, galera, aqui é o Alex e eu estou aqui com o meu recém-conhecido, posso chamar já, amigo Marcelo Berti. Quer dizer, não tão aqui perto, afinal de contas ele tá lá nos Estados Unidos e a gente gravando esse podcast intercontinental hoje à noite. É verdade, cara. É isso mesmo, e eu sou o Marcelo Berti, eu tô aqui com meu amigo Isaac Sixu, que é um estreante no podcast hoje, um homem marcado pela sinceridade aguda demais. E olá, eu sou o Isaac e nós estamos aqui, claro, com o chefe, o editor e o diretor, o Paulinho, querido amigo. Então é um prazer estar com vocês. Legal, olha só, programa internacional e intercontinental. Eu e o João aqui no Brasil, Marcelo e Isaac em Dallas, nos Estados Unidos, e Alex na Alemanha. Olha o fuso horário que a gente tá enfrentando pra gravar esse podcast. O Marcelo tá quantas horas atrás da gente aí, o Isaac? 4 horas. 4 horas atrás, o Alex 7 horas na frente, né? E nós aqui no Brasil. Muito legal mesmo ter essa turma reunida falando de algo que tem nos contagiado, nos contaminado recentemente, que é a teologia. E assim, já vou deixando claro que o único motivo de eu estar aqui participando desse programa é porque eu sou o dono dele, tá bom? E o apresentador, porque assim, João Rodrigo, você já conhece o conteúdo teológico, a gente tem falado muita coisa interessante aqui, apologética e tudo mais. Marcelo e Isaac em Dallas, nos Estados Unidos, fazendo mestrado em teologia, e o Alex doutorando em Lutero lá na Alemanha. Então a gente tá aqui pra falar sobre a importância da teologia. A gente tá inclusive fazendo um favor pro BTcast, né, fazendo essa introdução aqui pra eles, que são um podcast teológico. Nós vamos falar aqui por que estudar teologia, por que é importante debruçarmos sobre o que pessoas já pensaram a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, nesse programa aqui de irmãos.com. Então vamos lá, vamos falar de teologia com essas feras aqui. Agora, ó, eu solto a cordinha, vocês saem, continuam com o programa, eu fico aqui só ouvindo, tá bom? O negócio é o seguinte, o que a gente vai discutir aqui hoje? Primeiro, nós temos um material sugerido aqui pelo próprio Marcelo, de um dos professores deles lá no seminário, falando sobre as aversões da teologia. Conta pra gente um pouquinho do que é esse material, Marcelo. Olha, na verdade, aqui esse material do Scott Horrell é o primeiro artigo que a gente lê quando chega aqui na aula de teologia sistemática, especialidade do nosso amigo doutorando em Lutero. Mas a gente quando chega aqui, a primeira discussão é por que as pessoas não gostam de estudar teologia? Por que as pessoas têm tanto medo de estudar teologia? O que acontece com as pessoas que pensam que a teologia ou é um bicho de 7 cabeças ou é alguma coisa que atrapalha? Então a discussão ela nasce, acho que com essa pergunta aí. Por que as pessoas têm medo de teologia? Acho que essa é a grande pergunta. É bem interessante porque assim, eu já ouvi algumas vezes pessoas falando, cristãos mesmo, na igreja, líderes, falando que esse negócio de estudar teologia afasta você de Deus, diminui a sua espiritualidade, muitas pessoas saem malucas dos seminários teológicos ou até ateus, né, descrendo totalmente de Deus porque acabam racionalizando demais, quando nós deveríamos apenas analisar a palavra de Deus. Lá tem todas as respostas, o Espírito Santo vai te dar a instrução para entender todas aquelas questões, e a gente precisa tentar entender então por que é importante estudar a teologia, né? Cara, eu acho que a gente tem que responder esse questionamento à luz da própria palavra de Deus, que incentiva, né, o ministro, aquele que vai liderar
ao corpo ali, Paulo, falando a Timóteo, ele falou, olha, dedique-se no estudo e você não deixe de estudar a palavra, ler as escrituras. Então, acho que essa resposta que nós damos para o indivíduo que critica nesse sentido, ela começa pela Bíblia, pela própria escritura, quando ela mesmo incentiva o estudioso da palavra, o ministro também, aquele que está num cargo de liderança na igreja, a buscar o conhecimento, buscar e compreender as escrituras de maneira profunda, que isso leva claramente à teologia, ao estudo da teologia, né? Eu acho que outra coisa que pode ser notada também é que existe uma grande contradição de termos aí, né? Quando a pessoa levanta e fala assim, olha, nós não precisamos nos aprofundar no estudo da teologia porque o Espírito Santo é o nosso guia, ele que vai nos ensinar todas as coisas, ele que vai nos guiar à verdade. E de fato, são afirmações verdadeiras e afirmações teológicas, né? São afirmações centradas nas escrituras, são informações acumuladas a partir do estudo da teologia. E quando a pessoa diz não preciso estudar porque o Espírito Santo vai fazer, ele está fazendo uma contradição, porque ele está usando a teologia para dizer que a teologia não é importante. Ele está usando as escrituras para dizer que a escritura não é importante, porque ele só sabe que o Espírito Santo ensina porque está escrito na escritura. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso também como um problema, inclusive, de ser contraditório. Usar as escrituras contra as escrituras parece sem sentido para mim. O que vocês acham? É verdade. Além de não fazer nenhum sentido, também tem o problema de uma descontinuidade entre o agir de Deus mediante a sua palavra e o agir de Deus mediante o seu espírito, como se as duas coisas não estivessem mutuamente imbricadas. E o que é imbricadas? Desculpa. Eu imbriquei aqui. Digamos assim, como se a palavra de Deus e o que o Espírito de Deus faz são duas coisas diametralmente opostas ou diferentes. Eu acho que daí também já entra numa confusão do termo teologia, né? O que é teologia, né? Não é simplesmente estudar o que os outros falam sobre Deus, né? Qual é a definição de teologia? Se vocês não tiverem uma, eu tenho o Wikipedia aqui na mão. Calma aí, a gente tem um doutor em teologia sistemática entre nós. Certamente, essa definição ele o saberá em alemão. Poxa vida, hein? Deixa eu só falar uma curiosidade aqui, ó. Eu, apesar de ser o café pequeno, né, do programa... Nossa, gente, quanta gente com baixa autoestima hoje. Como o João disse. Por interior aí, cara. Sessão do descarrego já. Não, mas apesar disso, de ser o com menos formação, né, não tenho nenhum título antes do meu nome, como todos eles aqui, eu sou o mais velho desses caras. Olha só que coisa, cara. Vocês podem imaginar pela voz que eles têm lá, seus 40 e poucos anos. Eu tô chamando de voz de velho, hein? Obrigado. É voz cansada. Ó, eu tenho 33 e todos os 4 são mais jovens do que eu. Inclusive o Isaac tem 27 anos, que é o mais novo aqui. Então estamos todos nessa faixa de 27 a 33 anos, tá bom? Não achem que são velhos discutindo, somos todos pessoas descobrindo ainda muita coisa. Temos muito ainda pra ver, sabemos disso. Mas enfim. Esperamos, pelo menos. Tá. Ô, Paulinho, antes mesmo do Alex fazer essa definição... Esse arrazoado. Exatamente. Fazer essa super definição que ele vai fazer, embora não tem nada de muito complicado, né, Alex? A coisa é muito mais simples do que as pessoas tranquilo. Imaginam. Eu só queria complementar com relação a essa questão aí do carismatismo, né, como nós poderíamos definir essa aversão à teologia, e até pedir, enfim, já que o Marcelo lá e o Isaac também estão mergulhados em estudos no Novo Testamento. O Marcelo tá fazendo na área de Novo Testamento e eu tô fazendo na área de Antigo, então eu passo a bola de Novo Testamento toda pro Marcelo. Show de bola, só falta alguém da teologia prática agora aqui, aí tá vendo, feita cara? a faculdade de teologia. Tá montando. irmãos.com/teologia. E aí, gente, não existe texto mais utilizado pelos, digamos assim, adeptos dessa corrente do que o texto de 2 Coríntios 3, versículo 6. Concordam? Não é que fala lá, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Exatamente. Então, cara, não existe texto bíblico mais utilizado para tentar, de alguma maneira, causar uma aversão nas pessoas a respeito da teologia, do estudo teológico, do que esse versículo. Só que ele, por si só, e eu sempre tenho
procurado compartilhar isso com quem, de alguma maneira, a gente humildemente ensina por aí, que todo o contexto ali, na verdade, está falando justamente sobre o oposto, né? Quer dizer, a maior prova de que a ignorância, digamos assim, com relação a esse tipo de assunto, a pessoa acaba aplicando esse versículo, é o fato dela não conhecer, porque o capítulo 3 de 2 Coríntios não está falando a respeito, de modo algum, contra a teologia, não é mesmo? Sim, claro. Porque, na verdade, o contexto do capítulo ali está falando a respeito de uma relação de lei e graça, não é mesmo? E não a respeito que a palavra de Deus, porque senão nós teríamos uma grande contradição bíblica aí, né? Se as palavras de Cristo para nós são vida, e aí logo em seguida, dentro dessa epístola, vem se falar que nós não podemos fazer uso da questão da palavra, digamos assim, como letra, que a letra estaria nos matando, então o cristianismo seria uma grande tolice, não é mesmo? Sim, eu acho que estamos todos na mesma página. Eu acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente olha para esse texto, porque, como você mesmo falou, né, o argumento ali é lei e graça e não um agnosticismo e um conhecimento teológico. Paulo não está abordando se devemos ou não estudar as escrituras ou estudar a teologia, ele está abordando o contexto e a discussão acerca de como aqueles novos crentes ali de Corinto, eles iriam se relacionar com a lei, mas em face, vivendo dentro do período da graça, desfrutando da graça em Cristo. Então, eu acho que usar esse texto como um pretexto para esse dito carismatismo, né, que você acabou de definir, dizendo que a Bíblia defende esse tipo de coisa, realmente dá um chute hermenêutico aí nas escrituras e dá um chute naquilo que a palavra de Deus está realmente falando, né? Outra coisa que tem que prestar atenção é que geralmente quem tem esse tipo de argumento contra o estudo aprofundado, geralmente não tem. Então, a hora que ele olha para esse texto, ao invés de ele tentar entender o que o texto está falando, ele coloca sobre o texto aquilo que ele acredita. Então ele fala, tá vendo? Existe um espírito e existe uma letra, eles são opostos. Então eu fico com o espírito e rejeito a letra, como se isso fosse uma alternativa possível da interpretação do texto. E como vocês dois já falaram muito bem aí, não é exatamente esse o ponto colocado aqui nesse capítulo em especial. Até extrapolando essa questão da interpretação desse texto para todo o contexto que envolve as manifestações carismáticas no sentido de desconexão de palavra escrita e o Espírito Santo, é até um problema trinitário no meu ponto de vista, porque se você desconecta a palavra que está intimamente ligada com a pessoa de Cristo e desconecta a palavra do Espírito, você está desconectando o Espírito de Cristo do Espírito Santo, ou seja, você está fazendo uma ruptura completa na Trindade. Isso é um problema teológico muito sério. Exatamente. Mas então vamos acabar com o suspense, Alex. Dê-nos a melhor definição de teologia. Olha, definição de teologia pode ter várias. Eu primeiro acredito que cada pessoa cristã, cada um que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador é teólogo, porque vai ter que se debruçar na palavra de Deus e quer se debruçar na palavra de Deus porque ama o seu Senhor e quer saber mais e quer estar em intimidade com o Senhor e logicamente vai refletir a sua vivência a partir da palavra de Deus. Teologia nada mais é do que reflexão na palavra de Deus daquilo que a gente vive. Se a gente não vive teologia, então não faz o menor sentido falar numa ciência teológica a parte de uma vivência cristã diária. Dogmas, por exemplo, você vai falar de história dos dogmas, a trindade que eu falei antes, cristologia, soteriologia, etc. O próprio dogma trinitário vem da adoração. As fórmulas trinitárias no Novo Testamento são fórmulas de doxologia, são fórmulas de adoração, não são formas dogmáticas. E não são coisas que vêm do absoluto nada, né, Alex? Na verdade, nada. Uma formulação, num caso de um credo desse, ele está profundamente embasado na Escritura, não é mesmo? Com certeza. Então toda teologia tem a sua base na experiência de pessoas cristãs ao longo dos séculos no entorno da palavra de Deus. É vida da igreja no entorno da palavra de Deus. É isso que é teologia. Eu posso expandir um pouco essa definição? Vai lá, vamos aumentando. Eu gosto dessa definição de teologia como uma logia, né? Uma logia de Deus, alguma coisa que estuda de Deus a partir da palavra. Mas é interessante a gente expandir esse conceito e entender que teologia é o estudo de Deus a partir de todos os meios
meios de revelação. Deus, ele não só se deu a revelar pelas escrituras, ele se dá a revelar pelo Filho, ele se dá a revelar pela natureza, pela consciência humana. Então, uma teologia saudável, uma teologia que é realmente aquela que traz bons frutos, ela considera todos os meios de revelação quando vai fazer alguma formulação. Quando eu for fazer uma definição de Deus, é primordial, em primeiro lugar, nós olhamos para as escrituras, mas nós também temos que olhar para os outros meios de revelação que Deus deixou para nós. Deus fala pelas escrituras primeiramente, sim, e precisamos deixar isso definido. O cânon foi deixado para nós porque Deus tinha uma revelação específica para nós nas escrituras, mas Deus também se dá a revelar para nós de outras maneiras. Então, uma teologia saudável, ela considera as escrituras, mas também considera os outros meios de revelação de Deus. A partir sempre do princípio de que qualquer outra forma de revelação nunca vai contradizer as escrituras, né? Exatamente. Até é uma questão de forma de revelação, né? Revelação específica, salvífica nas escrituras, e uma revelação geral que vai revelar o caráter de Deus e as suas obras, então, de forma natural. E até interessante, né? Em cima da nossa própria vida aí, e principalmente da vida de vocês três aí, do Isaac, do Alex e do Marcelo, é algo que é importante ressaltar, que quantas vezes eu já ouvi pessoas chegarem até mim e falar: olha, João, você não deveria ler e estudar tanto em cima desses livros aí de teologia sistemática, porque esse material ele vai fazer com que você um dia ainda acabe perdendo a sua fé. Você veja só como é que, a que ponto que se chegou a esse tipo de comentário. E eu tava, inclusive, dando uma lida por esses dias aí numa obra nova no Brasil, e eu vou fazer jabá para a editora aqui, mas porque eu acho relevante, é importante a gente recomendar também aquilo que é bom, que é a teologia sistemática de Richard Sturz. Foi publicado recentemente aí pela Edições Vida Nova. E dentro do contexto, porque essa obra é interessante, que ela traz uma aplicação muito específica para o cotidiano do cristão. E lá o autor ele falava a respeito de uma definição dentro de teologia, falando a respeito do propósito. Enfim, tudo isso que o Alex e o Isaac falou, eu vou tentar resumir aqui de uma maneira muito simplória até. O propósito da teologia em si é trazer para nós, ou seja, para nós cristãos, e também para a divulgação e proclamação do Evangelho, o conhecimento de Deus. E que esse conhecimento, digamos assim, ele viria a se tornar absolutamente morto a partir do momento em que as pessoas se debruçam na teologia buscando tão somente status e títulos. Então, assim, que fique claro também que ninguém que é estudante de teologia, ou no caso dos nossos irmãos aqui, que estão, na verdade, se aprofundando ainda mais dentro do conhecimento da Escritura, que esse tipo de aprofundamento, ele não é um academicismo idólatra, em que a pessoa realmente, puxa, estou buscando um título para poder falar que eu sou mestre em Novo Testamento, ou em Antigo, ou que eu sou doutor em teologia. Mas que, na verdade, são pessoas que dedicam a sua vida para o entendimento e o conhecimento de Deus, para que isso seja refletido na vida deles, para que isso seja refletido na comunidade onde eles estão inseridos, e para que a proclamação do Evangelho seja ainda mais eficaz para aquele que ainda não crê. Então, a teologia, ela é o conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Eu gosto dessa definição de teologia a partir da perspectiva cristã, né? De que nós conhecemos um Deus que se revela para nós através das Escrituras, e então o reflexo disso é que nós nos tornamos então agentes proclamadores, né, do conhecimento de Deus. O João tocou na questão de que algumas pessoas falaram pra ele que se ele ficasse estudando muito, ele ia perder a fé. Vocês, nas experiências de vocês, viram casos assim de pessoas que entraram nos seus cursos de teologia e saíram ateus? Ou, sei lá, desviaram completamente da fé e hoje não querem mais saber de Deus, coisa assim? Vocês viram casos assim? Presenciaram alguma coisa? Olha, na história aí, na história recente, eu tenho alguns amigos que passaram por processo parecido com esse. Tive um amigo que chegou, um dia nós estávamos conversando, ele estava mencionando todas as suas dúvidas, todas as suas questões, aí eu parei e perguntei assim, deixa eu fazer uma pergunta simples, você acha que existe salvação? Você acha que você é salvo? Você acredita naquilo que Jesus Cristo fez? Aí ele olhou para mim e respondeu assim, olha, se Deus existe de verdade, eu acho que eu sou salvo, mas no fundo eu acho que ele não existe. Olha então essa ideia de salvação não é necessária. Ele entende o conceito e tal, mas o nível de dúvida que ele chega foi grande. E tem vários outros, todo mundo pode falar aí de vários outros anônimos que passaram por esse processo, saíram da fé e não estão por aí. Mas também tem os famosos que passaram por esse tipo de processo, estudaram e negaram a fé. Bart Ehrman talvez seja o atual
proeminente nessa área, alguém que estudou num seminário, cuja intenção era aprender mais da Bíblia, chegou a ser ordenado pastor da sua igreja, depois largou tudo, deu um passo a favor do liberalismo e posteriormente a favor do agnosticismo, onde ele já nem tem certeza mais se Deus existe. E é um baita de um acadêmico, de um teólogo da academia. Então, algumas pessoas levantam esse tipo de argumento porque é possível que isso aconteça, mas esse não é um caso exclusivo da teologia. Esse é o caso de quase qualquer outra área. Você se dedicar tanto ao objeto do seu estudo que você acaba esquecendo o seu próprio Deus. Aí você, Marcelo, aproveitando o gancho já que a gente falou agora mesmo sobre das aversões que era o carismatismo, você definiria essa aversão como qual? Como um superficialismo? Eu acho que tem algumas pessoas que avançam nisso, acho que eles não seriam superficiais, né? Não é? São pessoas que, estudaram bastante, eles não têm um conhecimento elementar das coisas, eles têm um conhecimento. O que provavelmente aconteceu com essas pessoas, eles não aprenderam a administrar a dúvida e eles não aprenderam a cultivar o próprio relacionamento que eles têm com Deus enquanto eles estudam a palavra de Deus. Eu acho que seria um tipo de um academicismo frio, né? As pessoas teriam... elas chegam nesse ponto por um estudo pelo estudo. E chega ao nível de as pessoas virarem acadêmicos mesmo, virarem professores e não terem mais a fé, né? Eles acabam optando por uma profissão, ensinar sobre Deus, sobre a Bíblia, como uma história ou como algo que eles aprenderam e precisam ensinar para ganhar dinheiro, porque essa é a formação deles, mas no fundo eles não têm mais um relacionamento com Deus. Pegando a onda do Scott, e até para você poder complementar isso apenas, que esse ponto, quando eu me refiro a superficialismo, que é a opinião das pessoas que estão de fora, digamos assim, enxergando a teologia com aversão, ao ponto de imaginar então que a teologia, ou seja, nesse caso que você mesmo explicou, ela estaria tão somente chegando à mente da pessoa, mas não chegando ao seu coração? Eu acho que nesse caso seria orientado a um ceticismo. A pessoa, ela mergulha naquele negócio e ela se perde naquele. Quem está assistindo de fora está olhando assim, tá vendo fulano? Fulano foi estudar no seminário e nunca mais voltou para nossa igreja. Hoje ele ensina filosofia na universidade. Histórias que às vezes a gente conhece. Ele fala assim, tá vendo? Quando você estuda teologia, isso pode acontecer com você. Entendi. Eu estava assistindo um curso, tem um curso aberto para quem gosta de visitar, aquela ferramenta chama iTunes U, é de universidades. Legal. E quando eu gasto um tempinho vendo alguns outros cursos. Eu achei, sem querer, um curso de introdução ao Novo Testamento oferecido pela Universidade Yale, nos Estados Unidos. E o professor, Daley Martin, na primeira aula, ele pede para que os alunos respondam uma pergunta levantando a mão. Ele fala assim, se você é cristão, levanta a sua mão. E a câmera não mostra, mas ele fala, alguns de vocês. Ele fala assim, então tá bom, o meu papel é fazer com que quando vocês saiam daqui, vocês não acreditem mais nessa baboseira. Poxa, o cara tá ensinando introdução ao Novo Testamento com o objetivo de formar não cristãos. Então, existe isso por aí. Coisa, cara. Isso pra mim é quase que uma contradição em termos, né? É uma teologia que não promove igreja, não promove reino de Deus, não promove vida. É uma contradição em termos. E o que o cara vai ensinar? Você tem esse curso inteiro, Marcelo? Tem. Eu diria que o cara ensina a ciência da religião, né, cara? Não é teologia. O curso é baseado naquilo que a gente vai chamar de uma leitura liberal das escrituras. Mas na minha opinião pessoal, vai até um pouquinho além. O objetivo dele é mostrar que o Novo Testamento não é confiável, que o Novo Testamento não é bom e que por isso a fé cristã também não faz sentido. Então ele é aquilo que eu definiria como teólogo da profissão. O cara é pago para fazer aquele negócio, ele provavelmente perdeu a fé no meio do caminho e não tem outra fonte de sustento. Então ele tem que ensinar aquilo que ele acredita. E existem boas faculdades, boas em termos de reputação, que vão acolher esses caras de braço mais que aberto. Tá, mas assim, indo até para uma questão que está muito mais próxima dos crentes no âmbito geral, isso não seria um problema tão somente em matéria acadêmica, né? Ou eu estaria errado em afirmar que tem muito pastor em cima de púlpito hoje por aí, pregando coisas que de repente ele já não crê mais e que ele continua em cima do púlpito tão somente porque é a sua fonte de renda e ele não pode abandonar isso. Não tenho dúvida disso, cara. Eu também não tenho dúvida disso. Eu até uma vez ouvi de uma pessoa que estava se formando em teologia, me confessou que estava indo para um pastorado, né? Seria ordenado pastor e iria
teologia é pregar aquilo que as pessoas esperam que o pastor pregue, não aquilo que ela acredita. Nossa. Caramba. Agora sim, gente, vocês enxergam essa síndrome, essa coisa terrível que eventualmente acontece e que, venhamos e convenhamos, são exceções àquilo que seria uma regra, que é o propósito que, enfim, a gente já discutiu, já definiu termos aí a respeito do que é teologia propriamente dita. O que é que de repente, impulsiona o sujeito a enveredar para um rumo desse aí? São as motivações erradas que levaram ele para academia? O que é que pode ocasionar uma perda de norte dessa? Olha, João, acho que para responder assim sua pergunta de uma maneira bem simples, assim, tentando abranger o máximo possível. Porque a pergunta é aguda. Mas eu acho que tem 3 coisas que acontecem que são fáceis de identificar. Primeiro é o próprio processo de seleção das igrejas para as pessoas que eles querem enviar para o ministério. Muitas vezes não existe seleção, não existe acompanhamento, não existe presença, não existe nada. Alguém um dia levanta falando, olha, gostaria de ir para o seminário, e eles falam, e enviam essa pessoa. Ou pior, como acontece várias vezes, tem alguém na igreja dando trabalho, ele está com dificuldade, está mergulhado no mundo da droga, e a igreja fala assim, o que a gente vai fazer com esse menino? Manda para o seminário. Nossa. Então, existe é o internato dele. É verdade. Eu passei por isso quando eu passei pelo seminário, tenho certeza que o Isaac vai lembrar de outros casos que nós vivemos lá no Palavra da Vida. Você estava nas drogas, Marcelo? Ei, cara, não me exponha o passado, cara, não me exponha o passado. Você que falou, cara, que você passou por isso? Peraí, eu passei pela experiência de conhecer pessoas assim, eu vi isso. Bom. Eu pessoalmente já vi. Entendi. Espera ele molhar as palavras. Eu te salvei, hein, cara, você ia ficar com uma imagem estranha. Isso não ia ficar mal, né? Não, obrigado. Não que não pudesse ser, né? Não. Exatamente. Não quer ser a rota quando chega lá é o fim do poço, né? Não é isso. Mas o que acontece é que o seminário não é um reformatório, mas às vezes é visto assim. Então tem dificuldades da própria igreja, essa seria a primeira parte. A segunda parte são as dificuldades dentro do seminário. Quantos seminários nós temos no Brasil hoje que são, assim, propagadores de boa doutrina? Eu tenho informação de um número restrito, tem alguns seminários denominacionais que são muito bons, mas eu conheço outros seminários da minha denominação que abriram o bico e me ensinaram uma teologia que eu não diria ser uma teologia saudável. E você vê o resultado disso, de que as pessoas que vão para aquele seminário não voltam para a igreja. Então tem o problema que acontece dentro da igreja, tem o problema que acontece dentro da própria instituição e tem o problema da pessoa. Se ainda que tem uma igreja fantástica enviando uma pessoa para um seminário fantástico, se esse cara não tiver esse contato com Deus, essa experiência, esse desfrutar de Deus, de levar uma vida séria com ele pode enveredar, ainda assim, dentro de boas instituições, saindo de boas igrejas e se tornar alguém à parte da fé nesse sentido. Eu queria aproveitar esse momento para saber de vocês 3 aí, o que levou vocês a estudar teologia? Foi um sonho de ser pastor? Ou simplesmente perceberam que era vocação, que levava um jeito para isso? Porque assim, a gente tem muitos ouvintes que, sei lá, estão nos seus empregos, ou estão trabalhando em alguma coisa, ou estudando uma coisa, sempre, às vezes pensando, nossa, será que Deus está me chamando para teologia, para me aperfeiçoar mais nisso? Mas eu tenho meu emprego, eu preciso trazer um sustento para casa, às vezes eu não vou conseguir estudar, fazer uma nova faculdade, um novo curso e continuar mantendo o meu nível de vida e tudo mais. Eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês foram parar nesse caminho, se é que vocês já tinham estudado alguma coisa antes e depois caminharam para teologia, para servir de iluminação para essas pessoas que têm esse desejo no coração. O que eu tenho para dizer é que eu sou filho de pastor. Então... Vocação hereditária. Na verdade não é hereditária, eu não acredito em vocação hereditária, mas o fato de eu ter crescido na igreja, de eu ter sido educado desde criança sob a rígida formação cristã e sabe, ter sido educado aprendendo a vida sob uma perspectiva do cristianismo, isso realmente ajudou muito para que eu acabasse veredando o caminho da teologia, né? Isso é legal porque acho que seu pai deve sentir muito orgulho disso, né? Porque é muito comum filhos de pastores e filhos de missionários quererem, como última opção da vida, fazer o que os pais fazem, né? Porque então, geralmente, às vezes são pais ausentes, né? Às vezes são pais que não dão um exemplo dentro de casa do que pregam no púlpito, né? Isso é interessante. Isso é interessante, eu acho que foi legal você colocar isso. Eu também, como filho de pastor, eu sofri essa questão porque meu pai, de fato, era um homem muito ocupado. Ele sem dúvida, em alguns momentos, ele acabou negligenciando a família por causa do ministério, das demandas do ministério e tal. Não sou digno de questionar
o seu relacionamento com Deus ou nesse sentido. Mas, de fato, em alguns momentos da vida, as demandas ministeriais acabaram afastando ele da família. Mas eu acho que essa coisa que você falou de que filhos de pastores e filhos de missionários e filhos de pessoas que são envolvidas com o reino e com o ministério de tempo integral, eles têm muitos deles, eu diria que a grande maioria deles tem essa versão, porque eu tinha essa versão. Antes de ir pro seminário, estava tudo certo para mim de que eu não ia me tornar um teólogo, não ia fazer teologia, eu ia estudar engenharia. Você que é de São Bernardo aí, Paulinho, eu ia estudar e tava com tudo certo para eu estudar engenharia na FEI. Na FEI, tô vendo aqui o estacionamento dela na minha janela. Exatamente, então eu ia estudar engenharia na Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, não queria saber de nada, até o dia que minha mãe me mandou para um congresso de teologia, um congresso jovem, na Palavra da Vida, e aí lá eu senti o meu chamado, mudei completamente os meus planos, falei, não, de fato o Senhor tá me chamando para outra coisa. Para mim, o fato de eu ter em casa um ambiente muito teologizado, porque não só meu pai, mas a minha mãe também era envolvida com o ministério, fez seminário, trabalhou com educação cristã durante muitos anos e literatura cristã durante muitos anos, então o fato de eu estar num ambiente teologizado e crescer nesse ambiente, então me favoreceu. Mas eu quero bater nessa questão de que filho de peixe não é peixinho. Chegou um momento em que eu, Isaac, tive que tomar uma decisão, falar, olha, meu pai é pastor, o meu pai e minha mãe, eles são envolvidos com isso, mas a vida é minha, o chamado é meu, o ministério a ser desenvolvido no futuro será meu, e então eu tive que fazer a minha reflexão pessoal, que podia ser que eu chegasse à conclusão que não era, mesmo sendo um cristão, crescendo nessa área, podia ter escolhido ou ter entendido naquele momento que a vontade de Deus para minha vida era que eu fosse me tornar um engenheiro, mas não. Então eu acho que o filho do pastor ou o filho do missionário, ele pode ter essa ambientação que favorece, mas isso daí exige que ele tenha muita responsabilidade na hora de tomar essa decisão, para que ele não tome a decisão motivado só pela é uma hereditariedade, como você brincou, é mais fácil, é o caminho. Não precisa ser, entendeu? Então eu acho que isso daí é uma coisa que precisa ficar claro para nós. Agora, com relação àquela pessoa que nos ouve e que normalmente é um profissional e está considerando a vida e querendo saber a vontade de Deus acerca de estudar teologia ou não, eu penso que você tem que pensar sempre, na hora de tomar essa decisão, de 3 maneiras. A primeira é ouvir o que a liderança da igreja em que ele está envolvido vai falar, porque a liderança precisa sempre estar autenticando e recomendando e abençoando a proposta ministerial e a vida desse indivíduo para que ele se encaminhe a um seminário ou para algum treinamento teológico que vise o ministério. Aí ele precisa ouvir a sua família, se ele for uma pessoa casada, a esposa desse indivíduo tem que falar e tem que dizer, olha, porque se não houver dentro de casa um acordo, ou o casamento vai acabar, ou vai ter problema, ou lá na frente os frutos podem ser extremamente negativos. E se for solteiro, ele precisa ouvir dos seus pais. E finalmente, ele precisa ouvir de pessoas próximas, amigos maduros, que sejam comprometidos com Cristo, comprometidos com Deus. Ele também precisa ouvir essas pessoas para saber se essas pessoas elas autenticam e validam esses dons e esse ministério. A família estar junto é importantíssimo, né? Na verdade, em qualquer decisão da sua vida, né? A esposa, os filhos têm que estar juntos nisso, porque senão vai causar uma divisão já de cara no relacionamento e as coisas não vão caminhar de acordo com a vontade de Deus, né? Marcelo, você é filho de pastor também, Marcelo? Filho de missionário, filho de pastor. Cresci na igreja, me converti, tinha 4 anos. Quando eu tinha 12, decidi que ia dedicar minha vida no ministério. Com 17, estava no seminário. Que legal. Virei missionário, virei professor de teologia, fui chamado para ser pastor na minha própria igreja, tive o privilégio de trabalhar lá um bom tempo e agora estou aqui estudando um pouquinho mais. Acho que para mim foi assim um caminho natural. Foi natural talvez tenha sido natural, mas eu acho que foi o processo pelo qual Deus me levou por isso. Eu concordo com tudo que o Isaac falou e na minha vida pessoal eu entendi que o meu ministério estava sendo direcionado para isso e eu entendo que Deus tem trabalhado. E eu passei por quase todos os estágios que o Isaac mencionou, de liderança, família e pessoas próximas a nós. Assim. Então, eu realmente acredito que essa pessoa que está procurando, né, está pensando nesse assunto, esse é um excelente processo
pra passar. Aliás, quando eu fiquei escutando o Isaac contando a história, dando a sugestão, já fiquei imaginando um slogan mais ou menos assim: você que trabalha na Herbarium, viaja muito pra Guarulhos, tem muitas perguntas sobre se vai viver ou não no ministério. Você tava ouvindo alguma coisa parecida com isso. O que você acha, João? Ai, cara, o que é isso, velho? Não me fala isso numa altura dessa da minha vida. O João, no momento que as pessoas estiverem ouvindo esse programa, já estará morando em São Paulo. Ainda não. Cara. Ainda não? Mais ou menos, cara. Vai estar num lance ainda meio de hotel ainda, né? Pra depois mas já estará trabalhando oficialmente por aqui. Já quando esse programa estiver sendo devidamente ouvido, né, ou escutado por aí afora, eu já vou estar aí meio processo de metamorfose de paranaense para paulista, cara. A minha história é diferente do Marcelo e do Isaac. Não venho de linhagem levítica. Cresci na igreja, sim, mas minha família era luterana, mas meus pais iam de vez em quando na igreja, assim, não eram grandes coisas praticantes, né? E em um determinado tempo na história da nossa família, os meus pais chegaram à fé na igreja luterana, e eu também, quando adolescente, aí por volta dos 13, 14 anos. E a partir dali, Deus já começou a trabalhar na minha vida, assim, no sentido da liderança. Mais tarde eu fui líder de grupo de jovens, dediquei um bom tempo, assim, na comunidade, na igreja local, no trabalho da igreja local. Estudei 3 anos em engenharia elétrica, e nesse tempo continuei atuando na igreja, e foi um tempo de duras penas para mim, para me refinar enquanto pessoa. Até porque nesse período, assim, foi um tanto quanto atribulado. Acho que a engenharia me colocou mais dúvidas na minha cabeça que o próprio estudo da teologia, a ponto de eu muitas vezes viver mais fora da igreja do que dentro da igreja. Acho que também por questão de amizades. Mas chegou um momento decisivo na minha vida onde eu tinha que olhar para o meu passado enquanto pessoa cristã e olhar para frente e pensar, poxa, Deus já tem me chamado para um ministério desde cedo e eu não tive ainda a coragem de dizer sim, eu aceito esse chamado. Então, quando eu senti isso bem forte, após ter lido uma literatura, eu senti esse chamado bem forte para o ministério na igreja, eu orei a Deus e pedi, olha, que o meu pai possa dizer sim para esse assunto. Eu concordo com o que o Marcelo e o Isaac estavam falando completamente, que se a minha família não pudesse dar um sim para isso, e eles que são também crentes como eu, e de que modo eu poderia ter também certeza do que eu estava fazendo. E foi assim, uma coisa que eu não esperava, porque eu estava muito tempo orando sobre esse assunto, e no dia que eu coloquei dessa forma em oração a Deus, a resposta veio, eu não me lembro exatamente agora, mas questão de poucos dias. Eu sentei com meu pai, eu já tinha várias vezes falado pra ele que eu queria sair da engenharia, que eu tava descontente. E eu não falei nada pra ele, ele simplesmente a gente tava conversando sobre assuntos triviais, ele disse, você ainda tem sonho de estudar teologia? Eu falei, pai, eu tenho. É o que eu mais quero na vida, com brilho nos olhos, né? Exatamente, aquela alegria, assim. E aí ele olhou pra mim e disse assim, vai ver quanto que custa. Muito bom. E não, foi muito, cara, naquela semana, então eu debrucei, liguei no seminário, como é que funciona, como é que é, qual é o currículo, aí eu fiquei maluco, né, pela ideia, pirei. Só que essa altura do campeonato era acho que por abril, maio, então tinha um ano inteiro pela frente, sem chance de naquele ano eu ir. Então eu fui trabalhar com meu pai, nesse meio tempo também servi na igreja, com a liderança da juventude, parei a faculdade e fui trabalhar. Eu fazia uma faculdade pública, tempo integral, falei, deixa pra lá, esse negócio aí não é pra mim mesmo, tava descontente com aquilo, fora com esse negócio, e vamos fazer aquilo que eu gosto. E aí comecei, a partir dali eu já comecei, né. O dia que eu decidi estudar teologia, eu já fui pro pastor e falei, o que eu posso ler? Claro que eu já tinha lido muita coisa antes, né. Daí já levei livro de história da igreja, já levei introdução ao Antigo Testamento, já fui levando os livros pra casa, né. Nesse meio ano, acho que eu fiz meia faculdade de teologia por conta. Até começar propriamente o tempo de faculdade, de estudo mesmo, que foi um tempo muito abençoado, onde eu também conheci minha esposa, estudamos na mesma turma, nos formamos juntos na teologia. E ela tá aí também estudando? Então, minha esposa hoje tá como
profissão mãe, né? Nossa filha tá com 11 meses agora, então ela tá assim, se dedicando um tempo mais à maternidade, mas ela tem plano sim de voltar assim ativa, como a gente tava 4 anos em Santa Catarina trabalhando numa comunidade, pastoreando a comunidade, então ela tem sonho de voltar assim aos tempos de um trabalho mais intenso na igreja local. E até essa questão de família, porque uma segunda decisão muito importante foi aceitar o chamado de Deus para docência, né? Porque a minha esposa tem assim um chamado muito forte para pregação, para o ensino também. E para ela era muito difícil assim dizer, eu vou deixar de lado a igreja local, vou passar 4 anos num outro país, uma outra cultura, para acompanhar o meu marido num programa de formação teológica, né? Onde ela não estaria já de cara com alguma coisa certa para ela fazer. Então também era uma decisão difícil para nós como família. Acho que Deus orientou aí também a nós e abriu portas para ela, assim como abriu portas para mim. Então posso dizer, como família, a gente percebeu o guiar de Deus nesse projeto aqui na Alemanha, e eu creio também na direção de Deus na volta, na docência na faculdade teológica, na volta pro Brasil. Eu creio que também Deus ali vai guiar e vai mostrar o que Ele quer pra nossa vida. Que legal. Eu vou fazer um adendo pequeno aí, embora eu esteja aqui nos Arraiais Tupiniquins. É interessante como Deus usa as esposas da gente pra falar conosco, né, cara? Porque nesse tipo de contexto, assim, ou a esposa tá dentro ou ela tá fora, né, cara? Então... Ai, que saudade dela, né? É muito interessante. Não, é muito interessante esse negócio, cara, porque assim, pelo menos pra mim é muito transparente, cara, que quando ela compra uma ideia em qualquer área da vida da gente, sem pôr um ponto em específico, se ela compra a ideia é porque tá certo que essa coisa vai pra frente, sabe, cara? É um termômetro muito forte pra mim, isso aí, de que realmente vejo Deus respondendo muitas orações assim, quando eu vejo ela comprando as ideias. E olha que coisa interessante na minha vida, né? Na igreja em que eu cresci, eles tinham uma ideia de que toda a formação teológica tem que ser dada pela igreja. Não sei se vocês enfrentaram isso em algum momento. Tem escola dominical, tem os cursos e tal. O que você quiser aprender sobre a Bíblia, a igreja está pronta para te ensinar, você não precisa ir pro seminário. Tá bom, cresci, aprendi muito da Bíblia mesmo na igreja, conheci muito da palavra de Deus, decorei muitos versículos e tudo mais. E fui para fazer uma faculdade pública integral, bem parecida com a história do Alex. Chegou no meio da faculdade, falei pros meus pais, ó, não tá rolando, não tô gostando do curso, aquele chamado de Deus pra minha vida ainda tá de pé, e eu quero parar a faculdade pra fazer um seminário teológico. Só que diferente do Alex, meu pai não veio perguntando quanto é que custa, ele só falou, não, esquece isso, tira da cabeça e termina essa faculdade. Não, mas eu ouvi essa resposta muitas vezes. Até o dia que foi, mas não foi por minha insistência. Mas você vê como é que Deus acaba usando as coisas de maneiras diferentes de maneira diferente. E não é todo mundo que caminhos, tem a mesma história, mas eu acho que o que Deus faz, Ele faz certo. E tu tá no ministério, cara. Exatamente. De outra maneira, de outro jeito, por outro caminho, e tá aí sendo bênção. Isso é o jeito mágico de Deus fazer as coisas, né? Sempre deixa a gente muito satisfeito, a gente pode ter certeza disso. Mesmo que inicialmente pareça uma coisa estranha, né? Até contrária à vontade óbvia dele, que era eu fazer um seminário, mas Deus usou toda essa situação de outra maneira. E eu acho que esse diálogo que a gente tem aqui também deixa uma boa oportunidade para o pessoal que está ouvindo perceber que a vida de pessoas que se dedicam ao estudo não é uma vida de pessoas que se dedicam ao estudo apenas, é um relato de vidas de pessoas que querem se dedicar a Deus através do estudo. Tenho certeza que o Alex pode contar as dificuldades que ele teve, tudo que ele enfrentou para conseguir chegar onde ele está agora e o quanto isso fez ele crescer com Deus. Eu posso também contar as minhas histórias, tenho certeza que o Isaac pode fazer o mesmo. E eu acho que isso mostra que o nosso objetivo não é falar assim, puxa vida, aquele cara tem 3 letras antes do nome. Isso não faz o menor sentido. Se o objetivo é esse, cara, escreve Michael no começo do nome e vai embora, né? Muda o nome. Se o objetivo é ter título, é ter coisa, vai procurar no mundo essas coisas, vai procurar na formação. A vida para o Senhor, uma vida na igreja, uma vida que favorece o outro primeiro. E eu sei que não é todo mundo que teria o interesse ou mesmo o chamado de se dedicar ao estudo
tudo como talvez a gente tenha se dedicado. Mas o objetivo é um dia poder estar de volta naquele lugar onde a gente vai falar, nossa, aqui é o nosso ministério, e poder edificar a igreja de Deus. O objetivo não sou eu, o objetivo são os meus irmãos, o objetivo é o crescimento da igreja, o fortalecimento da igreja, e essa vida em primeiro lugar de intimidade com Deus. Porque esse é o chamado que a gente tem, o chamado de serviço. E a gente vai servir a igreja com aquilo que Deus nos permite desenvolver nessa vida. Ou seja, Marcelo, a teologia ela não destrói a fé, né? De maneira nenhuma. A minha jornada até aqui, pessoal, pode dizer isso para vocês. A teologia não destrói a fé, a teologia não impede o agir do Espírito, a teologia não divide, né, ao contrário do amor, e a teologia não leva ao agnosticismo, né? O que leva a tudo isso é o próprio ser humano na sua maneira de encarar as coisas, que se afasta de Deus e põe a culpa nas outras coisas que não são de dentro dele, né? Exatamente. O futebol destrói a fé, o futebol divide. Você pode colocar qualquer coisa no lugar de teologia e você vai achar uma resposta, especialmente futebol de acampamento de crente, né? Porque futebol de acampamento de crente divide mais que teologia, mas tudo bem. Eles nunca desistem de jogar, mas estudar nem pensar, né? Não, tô brincando. Brincadeira. Mas eu acho que o fato é, a gente quer servir, é uma vida de dedicação a Deus em primeiro lugar e uma vida de serviço à igreja com aquilo que a gente puder oferecer, por aquilo que a gente puder obter com a graça de Deus, mas sempre tentando trazer isso para a edificação do corpo, que esse é o objetivo do dom que Deus deu para cada um. Até eu acho que a pergunta que eu imagino que muitas pessoas que estão ouvindo se fazem é se a gente passou por dificuldades dentro do seminário da faculdade teológica e de que maneira a gente sobreviveu para poder estar aqui contando a história, né? Deixa eu fazer a pergunta então. Vai lá. Aí você fica bonito na fita, né? Aí eu apareço, né, cara? Aí fala, nossa, olha o que o pessoal fala, que pergunta boa. Não, vai lá. Então, cara, no começo eu era meio doido, assim, tipo, preciso ler todas as obras da biblioteca. Tipo, eu vi os caras discutindo, o pessoal do último ano discutindo e pensava, preciso ser como aqueles caras lá. Então, no começo, acho que foi pra mim, assim, meio que uma vontade maluca de ser, assim, um acadêmico. Uma obstinação, né? Obstinação pela teologia, aquele academicismo, assim. Então, eu li muito, assim. E li muita coisa que não presta também, né? Coisa, assim, obras liberais, etc. Assim, coisa que não leva a lugar nenhum, né? Estavam lá na biblioteca dando bobeira, tudo né? Tudo que veio vai pra mão e vai pro quarto e vamos ler. Só que ao mesmo tempo que eu li um monte de coisas que aparentemente não fariam bem, por outro lado me fizeram crescer bastante. Porque foi sendo confrontado com opiniões com as quais eu não concordava e com as quais, por outro lado, também me fascinavam, é que eu tive a oportunidade de crescer. Porque eu precisei afirmar uma posição. E no meio da crise que muitas vezes eu passei nesse processo, é que eu pude afirmar uma posição também de fé. De poder perceber a minha história que estava por trás, todo o agir de Deus na minha vida, perceber o que aquilo tudo que eu tinha lido que realmente promovia a Cristo, aquilo que realmente promovia vida e aquilo que era só discussão de teólogo, coisa inútil que não leva a lugar nenhum. Então também no meio da crise foi uma oportunidade de crescimento e assim eu sempre tentei ajudar também outros colegas que às vezes passavam por crises de fé, crises de existência, de eles perceberem a crise não como uma pancada que Deus estava dando neles ou algo sorrateiro, assim, como se fosse para derrubar a pessoa e não erguer mais ela. Uma oportunidade de crescimento, sabe? Uma oportunidade de sair dali diferente, e não tem como você entrar no seminário e sair igual você entrou. Você vai sair diferente. Você vai levar pancada, mas ao mesmo tempo também você vai crescer muito no aprofundamento bíblico, teológico, mas no relacionamento com Deus e com as pessoas, sem dúvida. Eu acho que o que acontece às vezes com muitas pessoas é que eles começam esse processo de dificuldade e eles acabam desistindo antes de passar por ele. Por exemplo, no caso da dúvida, a pessoa está lendo a Bíblia, tem uma dúvida, não consegue uma boa resposta, alguma resposta que o fala assim, puxa, isso faz sentido. Aí ele passa para uma outra coisa e vai juntando aquele monte de perguntas sem resolver até o dia que ele olha e fala assim, pô, não consigo. Dentro do seminário é isso que vai acontecer. E todas as vezes que eu passei por esse processo de ter dúvida, de ter dificuldade, foi um processo que Deus usou na minha vida para me aproximar mais dele, né? De me aprofundar mais na palavra, de estudar mais, de ler mais, inclusive de buscar ajuda com outras pessoas, com outros professores, com
com pastores, com pessoas mais velhas, mais maduras na fé, com mais experiência de vida nessas áreas. E comecei a observar, a passar pela dúvida como um processo de crescimento. Puxa vida, eu tenho uma dificuldade aqui, eu não entendo isso aqui. E isso não é um motivo de falar assim, puxa vida, agora não, minha fé está em risco, minha fé, nossa, estou correndo. Isso agora é um motivo assim, puxa vida, eu como um ser humano não tenho todas as respostas, eu não tenho todas as soluções, eu tenho estudado alguma coisa, mas não tenho uma resposta para isso, eu tenho uma dúvida e eu vou aproveitar para isso e fazer uma oportunidade de crescimento, de aprofundamento. E eu acho que isso para mim foi um grande aprendizado no meu processo de estudo da palavra, de estudo da teologia. É legal você falar disso, porque às vezes a gente tá só falando aqui de seminário, de curso teológico e tal, mas tudo que a gente falou aqui é aplicável pro nosso dia a dia de estudo da palavra de Deus, né? Essas dúvidas podem surgir a qualquer momento, e como eles têm essa experiência de seminário, eles podem dizer deles no seminário, mas nós, né, eu, o João e todos vocês aí que estudam a Bíblia, sabem que essas questões vão sempre surgir. Então é bom a gente estar firme na palavra de Deus, saber que ela é a revelação de Deus e as respostas estão lá, que a gente pode buscar outros meios, né, seguros e confiáveis para ajudar você a compreender aquilo que Deus está falando através da sua palavra, né? Sim. Até algo que eu gostaria de comentar aqui a respeito dessas questões assim, de âmbito bem prático. Recentemente eu estava lendo aí alguma coisa a respeito da vida de São João da Cruz. Talvez existam as suas devidas considerações a respeito de gostar ou não desse período da teologia ali dos idos ali do ano 1500, alguma coisa assim, que João da Cruz ele era um teólogo do braço da teologia, chamada teologia mística, né? Só que, enfim, eu pego um ponto isolado a respeito da obra dele, no que tange ao que ele chamava de noite escura da alma. Seria um momento em que, da existência do ser humano, que ele acaba, às vezes, atravessando, em que parece que as suas orações, elas não são respondidas, o momento de extrema aprovação, digamos assim, em que parece que as coisas, elas não cooperam segundo o querer dessa teologia triunfalista que se apregou por aí, ou essa filosofia triunfalista que se apregou hoje, principalmente no Brasil, não sei se no âmbito aí dos Estados Unidos também, porque de certa forma esse triunfalismo que existe no Brasil, de certa forma ele também veio enlatado dos States pra cá. E que na verdade, todo esse conhecimento, digamos assim, que se adquire ao longo do tempo, ele acaba sendo porque é um conhecimento dentro da Escritura, é um conhecimento dentro da Palavra de Deus, e caramba, né, o cara que tá fazendo um estudo teológico, e ele tá mergulhado na Escritura, ele está fazendo isso porque ele acredita que Deus está falando com ele através da palavra e que aquilo, acima de uma ciência morta, na verdade, é algo muito vivo, porque ele vai aplicar aquilo na sua vida, como a gente já vem falando aí ao longo de todo esse tempo nesse programa. E eu não sei se vocês concordam com isso, mas que esse período todo de estudo, toda essa questão do meditar, do labor teológico que vocês fazem, ele viria também a ser digamos assim, um porto seguro, ou uma espécie de âncora em um momento em que parece que a fé, ela está um pouco árida, que a coisa, ela realmente não está assim um manancial, não está um mundo tão cor-de-rosa como a gente gostaria de visualizar, mas que diante de diante de uma noite escura da alma, todo esse conhecimento acumulado, ele acaba sendo benéfico porque você tem uma estrutura de fé formada em cima dessa questão? Eu acho que eu vou responder essa pergunta contando então a minha experiência de dificuldades, das dificuldades que eu experimento, né, enquanto estudante da teologia. Eu acho que é primordial você ter o alicerce teológico, bíblico daquilo que você crê, para você passar por um problema. Eu gosto de comparar o Marcelo aqui nessa nossa comunidade brazuca aqui no seminário de Dallas. Nós somos os únicos brasileiros que temos aqui que estão no programa de THM, se não me engano. Eu acho que tem mais um ou dois aqui que estão em outros programas, mas no programa de THM, no mestrado, somos eu e ele. E o Marcelo, ele, por ser mais velho, ter mais experiência ministerial do que eu, ele acaba sendo muito pastor na minha vida, né? E eu tenho compartilhado, e a gente acaba compartilhando um com o outro, assim, as nossas dificuldades, pelo menos os problemas que nós lidamos aqui. E quando eu olho para minha experiência, e o Marcelo sabe bem disso, quando eu estou enfrentando os meus problemas, os meus dilemas, as minhas dúvidas teológicas, aquele momento de aridez espiritual, eu não tenho dúvidas de que o fato de eu ter os meus alicerces teológicos bem
bem definidos, e isso daí tem me garantido me manter nos caminhos do Senhor, me manter seguindo ao Senhor, crendo em Deus, tendo uma vida que afirma, né, a existência de Deus, afirma a ação de Deus, que afirma mesmo não experimentando isso propriamente dito. Isso daí é básico não só para mim que estou estudando teologia, mas básico para qualquer cristão. Eu acho que qualquer pessoa que experimenta, ou talvez o nosso ouvinte que está ouvindo agora o nosso bate-papo aqui, ele deve também estar passando por um momento que é difícil, e aquilo que eu teria a dizer para ele é que quanto mais alicerçado, quanto mais madura for a sua teologia e quanto mais profundo for o seu conhecimento de Deus, mais subsídios essa pessoa vai ter para lidar com essas dificuldades e vai ter para superar esses problemas, esses dilemas, esses momentos de aridez. Então, eu diria que é primordial você ter uma fé convicta. É aquilo que Paulo fala, né? Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que o meu depósito será guardado até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Amém. Então, no momento do problema, no momento na linguagem jovem, né? Quando a treta chega, quando o PCC começa a tirar para tudo quanto é lado, quando de cabeça para baixo, Paulo para e fala, mas eu sei em quem tenho crido. Então, ter uma maturidade teológica e ter o alicerce do conhecimento de Deus é primordial para lidar com os momentos de aridez, porque esse é o meu, como eu parto, né? Quando eu converso com o Marcelo, a gente conversa aqui, eu e ele, a gente tem os nossos momentos juntos aqui refletindo, sempre nesse sentido que a gente vai se questionar. Eu sei que Deus ele tá no controle, isso daí não está em questão. É mais uma questão de como nós vamos lidar com isso a partir do conhecimento que nós temos. Ok. Peraí. Antes de terminar esse programa, temos um anúncio muito importante para fazer. Por isso que eu chamo aqui a minha esposa, a minha cônjuge, minha auxiliadora idônea, que mais? Minha costela. O amor da sua vida, né? Por favor. Esposinha, que nós temos para falar aos nossos ouvintes? Os recadinhos estão de volta! Recadinhos! No programa anterior. Muito obrigado. Tava com saudade da vinheta, fala aí. Olha só. Muito bom, né, gente? Tem recadinho, a gente tava sentindo falta desse contato com vocês. Desde que acabaram os recadinhos, a gente se sentiu um pouco distante de vocês, nossos ouvintes. Mas assim, não quer dizer que eles estarão de volta em todos os programas. Ainda não assumimos esse compromisso. E que também vai ter pra sempre recadinho. Não, uma hora ou outra a gente pode tirar e nunca mais ter. A gente é meio que Silvio Santos, assim, né? A gente tira da programação sem aviso prévio. Mas queremos voltar a fazer os recadinhos. Me deu muita vontade, eu tenho que confessar que me deu muita vontade de voltar a fazer os recadinhos por ouvir o No Barquinho, que eles estão fazendo bem, os caras estão mandando bem. Sou fã de vocês, pessoal do No Barquinho. Ai, que bonitinho. A gente acabou de fazer um coraçãozinho, viu? Com a mãozinha, que vocês não viram, mas é verdade. Porque assim, eu sinto que os ouvintes ficam mais próximos e a gente fica mais próximos dos ouvintes. Muito obrigado mesmo por todo o carinho que vocês têm pela gente, por todos os comentários, por acompanhar a gente nas redes sociais. Sempre tem gente comentando meus tweets, comentando minhas postagens. É verdade. Meu bigode. O bigode. As crianças. Pode continuar vendo as fotos das crianças. A gente gosta realmente de compartilhar as coisas com vocês e ver vocês respondendo e participando do nosso ministério também. Só que assim, os recadinhos antigos a gente gostava de ler os e-mails aqui. Só que eu gostaria que vocês continuassem mandando comentários ao invés de e-mails, porque daí gera conteúdo. Conteúdo. Agrega o programa. Mó burburinho assim, sabe, nos comentários. Se você comenta lá, ao invés de ser por e-mail, né? Porque pode ser que seu e-mail não seja lido aqui. A gente pode vir e mexe, ler algum e-mail que a gente acha relevante, importante aqui também, pra fazer a repercussão do programa anterior, que isso é muito legal também. Mas a gente não quer ler e-mail, a gente prefere que vocês mandem comentários. E se tiver um comentário muito relevante, a gente pode ler aqui também. Claro, com certeza. E fazer a conversa continuar. Mas olha só, ainda copiando o No Barquinho, é bom copiar o No Barquinho, porque o No Barquinho, o Pedro, ele ouve 48 podcasts e ele faz
fez um catadão desses podcasts e traz pra dentro do No Barquinho. Então a gente copia o No Barquinho porque eles já selecionaram o que tem de melhor nos podcasts. Mas olha o que eles fizeram, que legal. Eles colocaram todas as redes sociais deles dentro do No Barquinho. Então você entra no nobarquinho.com/Twitter, /Facebook, /G+, /Instagram. Você tem acesso direto às redes sociais. Olha que legal! Então a gente copiou. E adivinha? irmãos.com/Twitter, /Facebook, /G+, e mais por extenso, tá? Não foi sinalzinho demais, não. Verdade, G+, que é o nosso Google Plus. A gente só não tem o Instagram ainda, tem o nosso Instagram pessoal. Se for /cara do site, você vê as minhas fotos lá. Irmãos.com/cara do site? Não, na Instagram.com/cara do site. Que susto. Então tá aí, todas as redes sociais pra você nos seguir, pra você reverberar o que nós falamos aqui, né? Compartilhar e distribuir os nossos podcasts e todo o conteúdo de irmãos.com, que você sabe, não precisamos repetir, é mais do que simplesmente podcast, é um site de muito conteúdo, de notícias, de artigos. Com certeza, tem muita coisa. De Tem informações. Bíblia Online, eu Bíblia sempre Online. volto a falar da Bíblia Online. Tem credenciais, não Olha, podemos esquecer, as credenciais uma rede estão social lá. também, né? Você ganha suas badges, suas credenciais por participar no site. Tem uma corrida lá por credencial, eu sou ainda o primeiro lugar, mas o Ricardo Gabriel tá chegando, ele só tem uma credencial a menos do que eu. Daqui a pouco eu vou perder o meu posto de rei das credenciais do irmãos.com. Esposinho, e como que faz pra encontrar os podcasts nas redes sociais? Os podcasts nas redes sociais? É. Como assim? Tá na pauta. Ah, os podcasters! Os podcasters! Para encontrar os podcasters. Você coloca uma pauta com a letra pequenininha. Nas redes sociais. Pra gente não precisar falar de cada um aqui, né? Igual geralmente faz, como a gente tem, sei lá, 20 podcasters aí participando. Quando eles participam do nosso podcast, a gente coloca um link no nome deles. Aquele link joga você, se você clicar, joga no perfil deles em irmãos.com. E cada um, se mantiver o seu perfil atualizado, vai ter lá dentro do perfil o link pro Twitter, o link pro Facebook, o link pra você falar com ele através dos fragmentos e tudo mais. Então você encontra nossos podcasters nas redes sociais também, através do perfil dele em irmãos.com, que é a principal rede social nossa, né? Olha, mas na verdade a gente encontra qualquer membro que tá dentro de irmãos.com nas redes sociais, amigo, né? Exatamente. Você consegue descobrir o Facebook do seu amigo em irmãos.com através do perfil dele, que vai, se ele mantiver atualizado, vai ter o link pras redes sociais deles também. E olha só, vira e volta, sempre tem um monte de gente que entra e faz parte da família irmãos.com. Chega ouvindo o podcast. Chega ouvindo tudo, ouve o primeiro, ou o segundo, aí vai ver que o negócio vai ficando melhor. Aí quando ele termina de ouvir os 200 e tantos programas, ele resolve começar a comentar. A gente fica muito feliz com isso também. Você que faz uma maratona do podcast irmãos.com, ouvindo lá desde o primeiro, mas a gente fica mais feliz ainda com quem ouve e comenta cada um deles. Olha, a gente vê vocês comentando. Olha, às vezes você fala tudo. assim, não, eu tô ouvindo o programa 22, acho que eles nem vão ver. Não, a gente vê tudo. Se aparecer um curtir no seu comentário lá nos podcasts, pode ter certeza que fui eu que curti, tá bom? É porque eu li e eu gosto e eu curto por você ter participado. E a gente quer mencionar aqui, se você fizer isso, a gente vai procurar mencionar aqui. Mas especialmente a Aurizete de Campestre, lá no Maranhão, ela tá fazendo a maratona e tem comentado tudo. Valeu mesmo, Aurizete. Eu só fiquei triste que ela falou que o Juliano e a Sara são os caras do podcast. Olha só, amor, porque você é o cara do site, olha só. E a piadinha é dela também. Mas obrigado, Aurizete, por comentar e participar de todos os podcasts que você tem ouvido aí, e a todos vocês que têm feito essa maratona muito gostosa de podcast irmãos.com. Deve estar um pouco intoxicada, mas acho que tá gostando, né? Eu queria falar sobre uma coisa que um ouvinte fez. Pode? Pode. Eu achei bonitinho, viu, Chico Gabriel? Chico, desculpa não ter mencionado isso antes. Ele fez uma coisa com tanto carinho, mas por não termos recadinhos e por termos passado pelo parto do nosso filho recentemente, e a vida tá um pouco atribulada com tantos compromissos e tantas obrigações. Tem um monte de e-mail pra eu responder. A gente não conseguiu fazer a repercussão de muita coisa. Mas o Chico Gabriel, no programa 202... O programa sobre a televisão, não é? O que me irrita na televisão... Ele fez uma resposta. E ele não escreveu só um texto. Ele achou melhor fazer um programa
de podcast, né? Um áudio, um arquivo de áudio pra fazer essa resposta. Olha que legal. Só que virou um programa de 28 minutos. Então não tem como tocar aqui tudo, infelizmente. Legal. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou colocar os melhores momentos do que ele falou. Olha só, Chico. Eu vou editar a sua edição. Pegar alguns trechos e transformar isso aqui num novo quadro dentro dos recadinhos. Chico, Gabriel, credencial de criador de novo quadro, olha só. Não, tô brincando. Não vou fazer credencial, não. Mas, Chico, muito obrigado pela sua ideia. E começa hoje aqui nos recadinhos o quadro Ouvinte Responde! A lembrança mais remota de infância na televisão que eu tenho, que eu acho que também vou concordar com o Marcelo, que é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que eu lembro que passava, eu ficava numa creche pública, era um intervalo e era bem no horário do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E tinha uma televisão que ficava num barracão que tinha, numa sala grande, eu sei lá se era grande, pra mim eu era pequeno, era grande. Essa época eu tive uma acho que primeira namorada, vamos dizer assim, não era bem isso, mas era uma menina com quem eu combinava de guardar. Tinha uma cadeira grande, era tipo uma poltrona, nós éramos pequenos e essa poltrona cabia os dois sentados juntos. Então, se ela chegasse primeiro, ela guardava lugar pra mim. Se eu chegasse primeiro, eu guardava lugar pra ela. E sempre dava certo. Uma vez ou outra que o mais espertinho lá conseguia pegar a nossa poltrona, né? A poltrona do amor. É bom, brincadeira. Eu lembro também do Fofão, que tinha faca, né? Tinha uma faca dentro do boneco. Diziam, nunca vi, nunca achei, nunca tive um Fofão, mas diziam que tinha. E outras coisas, mas eu também, assim como o Marcelo, eu fui apaixonado pela Simone. Infelizmente eu tenho que assumir isso daí. O Malafaia, vocês falaram do Malafaia, eu sou assembleiano, eu sou de uma igreja assembleia, e onde todos são admiradores do Malafaia, todos com exceção a mim. Eu não sou fã mesmo, eu nunca gostei tanto, eu sempre achei meio bizarro, assim, meio uma coisa muito agressiva nas mensagens. Eu nunca fui fã de mensagens tão agressivas quanto a dele, assim. Em uma certa época eu achava um pouco legal alguma pregação dele, né? Tinha uma certa relevância. Ele pressionava as pessoas a pensarem naquilo, na situação que estavam vivendo. Isso eu achava interessante. Mas com o tempo, exatamente como isso que o Edu Coquinho falou, sobre a questão de se manter ali, né? Porque o cara tem um programa de TV e todo mundo sabe que isso é muito caro. E a pessoa fica naquela dependência. Ou eu faço isso, eu saio fora. Então, o que sobra? Vamos fazer isso aí mesmo. Muito bem, se você quiser ouvir a resposta inteira dele, o link para o arquivo completo está no post aqui deste programa. E se você quer responder também, não precisa fazer um arquivo tão grande. A gente não vai passar mais do que 2 minutos aqui, mas manda um arquivo de áudio se você tem habilidades de edição, né? Nem se não tiver, manda um arquivo bruto, a gente edita aqui e faz a resposta. Olha a responsabilidade, Pois amor. Eu tô me comprometendo demais, né? Mas a gente põe a resposta aqui a qualquer repercussão de programas anteriores que você queira participar. De preferência do programa mais recente, que tá mais fresco na memória dos nossos ouvintes também. E só pra confirmar, você já percebeu isso, mas os recadinhos não serão mais no começo do programa como eram antigamente, tá? Agora a gente vai colocar no final, se você não quiser ouvir, não tem problema, mas se você quiser se sentir mais perto da gente com o podcast... vai querer ouvir, não... É isso aí, ó. A gente teve 3 programas na sequência aqui pra cobrir a folga do BTcast, mas na próxima semana o BTcast volta e a gente retorna à nossa rotina quinzenal com o podcast irmãos.com. É isso aí. É isso aí, senhores. Obrigado. Prazer em Boa ter noite. conhecido o Isaac. Alex, satisfação aí bater um papo com você. Respondo teu e-mail em breve, João. Tá na lista. Cara, eu sei que se você não respondeu é porque você tá atarefado aí. Pô, com ele você sabe isso e você fica me mandando mensagem no Skype todo dia? Sabe o que acontece? Pô, com ele você tem essa firula e comigo, não? Sabe o que acontece? Ei, o cara me chama no Skype mais que minha mãe, cara. Ô seu bicho do mato. Não, é que ele não me adicionou no Skype, cara. Ele é esperto. Mas... Não seja Ô, por Alex, isso. me ensina a excluir aqui.
O cara acha que. Viu, Paulinho? Eu fico pegando dicas com esse cara o tempo todo, né, cara, pras minhas divagações, né? Aí o cara falou, eu acho que um belo dia ele pegou e falou assim: eu acho que eu vou pôr no status invisível. Se eu ficar no status invisível, esse cara não vai me perturbar. Aí um belo dia eu descobri no Skype que se você manda mensagem pro cara e aquela flechinha não fica em looping ali do lado, é porque ele tá com status invisível. Ah, olha só, cara. Olha só. Se ele tá offline, aquele negocinho fica em looping ali, né? E agora, se o troço não fica em looping, ele tá ali, safadinho, aparecendo como invisível. Aí eu fico, responde. Fala comigo. Me dá atenção. Deixa, cara, ele me mandou uma mensagem essa semana, eu tava terminando um trabalho, eu tinha que entregar 4h30, era 4 da tarde, eu não tinha nem feito a impressão da bagaça ainda. Tava terminando a revisão, o cara me fala assim: ô, velho, me ajuda aqui, tô com uma dúvida. Eu escrevo assim, super ocupado. O cara entender, assim, que super ocupado é mais ocupado. Aí falou assim: não, tô com uma dúvida. Mas você fica assim, né? Vai que o cara tá passando por um problema, né? A gente ajuda. Aí ele me manda a mensagem: ô, tô escrevendo um texto aqui, não tem um título pro artigo. Ah, pô, fica pra linha, pô. Lê aí pra mim e dá um título. Olha lê aí pra mim e dá um título. Outro dia ele mandou assim: cara, escrevi esse artigo aí, dá uma considerada. Falei, pô, eu tenho 1000 páginas atrasadas de leitura aqui pra ler, mas pode deixar que eu vou colocar no fim da lista. Aí você viu, eu fui olhar no blog dele e já tinha publicado. Olha só, que traíra. João, você tá famoso, João. Não, cara, eu preciso controlar essa minha ansiedade, cara.